Olá pessoal, hoje nós vamos ver geografia, os elementos das paisagens, né? O que é que aparece na paisagem? Aí temos aí no livro de vocês, Eu Gosto Mais, né? A página 317, elementos da paisagem. O que é que vamos ver? Estudar plantas e animais. Leia esta lista a seguir. São animais que vivem no Brasil. Será que você conhece algum deles? Já viu algum pessoalmente? Aí temos a ararajuba, a arara azul. Eu já vi arara azul. Ariranha, baleia franca do sul, cervo do Pantanal, gato, maracajá, lobo-guará, macaco-aranha, mico-leão-dourado, muriqui do norte, onça-pintada, sairá militar, soldadinho do Araripe, tamanduá-bandeira, tamanduá de couro, tartaruga de couro, tartaruga oliva, o acari branco, udu de caroa azul, cada nome, né, pessoal? Então aqui ó, nós temos, este é um gato maracajá, que foi muito caçado pelo valor de sua pele. Atualmente está ameaçado pela destruição de seu habitat, em virtude do desmatamento, né? Está ameaçado de extinção, de desaparecer. Temos também, ó, ameaçado pela caça ilegal e pelo desmatamento, este macaco-aranha de cara vermelha, vive na floresta amazônica. Temos também o tamanduá-bandeira, fêmea com seu filhote. O mamífero está em extinção devido à destruição de seu habitat. Então, você sabe por que esses animais foram colocados nessa lista? Porque eles podem desaparecer completamente em algumas décadas, viu? São espécies brasileiras ameaçadas de extinção, ameaçadas de desaparecer. No mundo existem muitos outros animais ameaçados, assim como outros tipos de vegetação que podem deixar de existir. Se isso acontecer, as paisagens deixarão de contar com uma parte muito importante da fauna e da flora do planeta. Você sabe o que é fauna e flora? Então vamos ver. Quando tia fala em fauna, tia está falando o quê? De animais. E flora, tia está falando de vegetação, de plantas. Então vamos lá. Na página 318, olha os animais e a paisagem, certo? O que são? O conjunto de espécies de animais de um ambiente, com exceção de ser humano, forma a fauna. Então, o que é fauna? É um conjunto de espécies de animais de um ambiente, certo? Aí temos o que é biodiversidade? É o conjunto muito variado de espécies de fauna e de flora, que são os animais, os vegetais, tem os micro-organismos e do ecossistema de determinado habitat, ou seja, do local em que vive. Então, biodiversidade é o conjunto muito variado de espécies de fauna, ou seja, de animais, da flora, que são os vegetais, de micro-organismo e de ecossistemas de determinado habitat, ou seja, do lugar onde vive. O Brasil é um país que abriga a maior biodiversidade do mundo. Os cientistas afirmam que cerca de 10% a 15% de toda a biodiversidade do planeta estão no Brasil. Temos aqui, ó, várias espécies de animais, de vegetais, vocês vão terminar de ler, tá certo? Aqui a gente tem, ó, um animal, ó, o emu negro, habitava uma ilha da Austrália e foi extinto em 1822, devido à ação de colonizadores, não existe mais. Temos aqui, ó, antílope azul, habitava as savanas do sul da África, também não existe mais, mas desapareceu por volta de 1800 com a colonização europeia. A espécie foi dizimada pela caça, ou seja, acabou-se, né? E além disso, seu habitat foi tomado pela agricultura, eles começaram a plantar. É uma pena, né, pessoal? Então, na página 319,
Ó, temos aqui também, ó, o rinoceronte negro do oeste africano, habitava a África e foi extinto, também não existe mais, em 2011, em virtude da caça predatória. A outra aqui, ó, estepe é um tipo de vegetação formada por gramíneas e pequenos arbustos. Isso aqui já está falando de vegetação. Olha as plantas também. O que é vegetação, né? A vegetação constitui a flora, as plantas e a paisagem. A superfície do planeta Terra apresenta um conjunto de plantas das mais diferentes espécies. Esse conjunto é chamado de vegetação e constitui a flora do planeta ou de uma região. Então já sabe, vegetação é um conjunto, né? É um conjunto de plantas, ou seja, de flora de uma região. Então, o que é flora? Flora é um conjunto de vegetação, é um conjunto de plantas de uma região. A grande variedade da vegetação terrestre acontece por causa do clima, da variação de temperatura e umidade de uma região para outra. Na nossa região aqui, no caso, no sertão, nós temos a vegetação que a gente chama de caatinga. Não é caatinga que está fazendo, não. É o tipo de vegetação. Caatinga. Vocês vão ver na leitura. Então, aqui, ó. Assim, dependendo das condições climáticas, pode existir muitos tipos de vegetação, como desértica, do deserto, estepe, são arbustos, florestas, e floresta temperada, floresta tropical, savana, tundra, vegetação de montanha, vegetação de mediterrânea. Então temos aqui, ó, vegetação do deserto, é aquela típica das regiões áridas, nas quais chove pouco. No sertão, é uma vegetação árida, que é chamada de caatinga. Temos também, ó, tundra. Tundra é um tipo de vegetação que há capim e junco. Veja como fica, até esse colorido bonito. É típica das regiões com baixa temperatura, mais fria, né? Aqui, floresta de coníferas. É o nome da vegetação de regiões que apresentam baixas temperaturas. As árvores têm folhas em forma de agulha. Por exemplo, um pinheiro, né? A gente não vê muito pinheiro, a gente vê mais nas regiões também frias. Aqui na página 320, temos a floresta temperada. É um tipo de floresta da região de clima temperado, em que as 4 estações do ano são bem definidas. As árvores típicas são carvalhos, faias e abordos. Tem a savana também, ou cerrado. São tipos de árvores pequenininhas, mas com arbustos, né? Toda torcida. No caso é o cerrado, a savana ou cerrado. E temos também a floresta amazônica, né? Aqui temos a floresta tropical. Aqui, olha aqui, ó, queimadas. Isso não é certo, né, gente? Aqui a gente tem uma planície do Pantanal extremamente rica em biodiversidade, ó, bem plana, tá vendo? Então, no Brasil a flora é bastante diversa, compondo as paisagens com inúmeras árvores e arbustos. Então, na página 321, vocês vão fazer a atividade, certo? A página 322 também. Olha, um dinossauro. Passou até um filme agora há pouco, né? Eu não sei se foi no Google Play, falando também sobre os dinossauros. Os dinossauros viveram na Terra há milhões de anos, não existe mais. Vocês vão ler a história sobre o dinossauro e vão fazer também a atividade da página 322 e da página 323, beleza? Bons estudos, leiam. E aqui, ó, tudo que façam, as atividades, os exercícios, imaginem, colhem, criem, desenhem e pintem, mas sempre botando alguma coisa. Beijos!